Retratos de família refletem. Por que eu falei retratos de família? Porque a gente está falando da Bíblia, de situações do passado, e retratos também remetem ao passado e a lembranças. Mas tem uma coisa que eu falei semana passada, eu queria que gravasse no seu coração, é que por trás de cada retrato há uma história, e por trás de cada história há um Deus na história. E hoje eu queria falar de mãe para filho, e de uma mãe que eu sou fã na Bíblia. Sempre pensei em pregar sobre ela, mas eu achava um texto difícil de pregar e eu meio que me acovardava e fugia. Porque é um texto que não é um texto religioso, não é um texto que fala de fé, que fala de coisas poderosas de Deus, mas na verdade fala de tudo isso sem ser explícito. E fala de uma mulher que no texto não relata o nome dela. É interessante. É Êxodo capítulo 2. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 2. Daqui a pouco a gente vai chegar no nome dessa mulher, para quem não sabe. Êxodo capítulo 2. Diz assim a palavra. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, viu gente? Gênesis, depois é Êxodo. Diz assim a palavra. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o filho? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. E aqui tem guerreiras do Senhor, que são mães. Algumas são mães de coração, como a filha de Faraó que foi para Moisés. Outras são mães porque geraram a vida. E eu quero louvar a Deus pelas mães que tem aqui. Aqui nessa igreja, graças a Deus, tem mulheres guerreiras, desbravadoras, que honram o Senhor, honram seu marido, honram seus filhos, com coragem, com força para criá-los na tua presença. Muitas sofrem, muitas se frustram, tudo isso é da vida. Mas nós entendemos plenamente que essas mulheres, aquelas que têm labutado na criação dos filhos, devem tranquilizar seus corações, porque Deus está no controle de todas as coisas. E é a Ele que nós clamamos por essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. O retrato de família de hoje é um retrato um pouco triste, pelo início da sua história. Interessante aqui que por trás dessa história havia um rei maldoso, asqueroso, um rei que estava tramando perseguir um povo. E essa mulher, mãe de Moisés, que o gerou, era uma escrava nesse povo. Esse rei arquitetou um plano terrível, mas ele não sabia e não contava que um dos bebês que nasceram homens tinha uma missão especial. E muito mais ainda, ele não contava com a força da mulher. Tem até aquela música, né? Dizem que a mulher é sexo frágil, não é isso? Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, não é isso a música? Roberto e Erasmo Carlos. Os caras conhecem a Bíblia, viu?
porque mulher forte, aqui. Faraó não contava com a força da mulher. Faraó não contava com a força de duas parteiras, que daqui a pouco eu vou contar por quê. Faraó não contava com a força de Miriam e a mãe de Moisés, sua mãe. Faraó não contava com a filha do faraó e a sua empregada. 6 mulheres na vida de Moisés que salvou a sua vida. O que foi que aconteceu? Esse povo, o povo judeu, estava sendo escravo no Egito. Por quê? Vocês lembram de José quando foi para o Egito, que fez aquele cálculo maravilhoso, que o faraó teve um sonho, ele revelou o que aconteceria da fome e da bonança, e Jacó foi para o Egito com 70 pessoas de sua família morar com José, e ali viveram muitos anos, e ali geraram filhos, e geraram filhos, e geraram filhos, e geraram filhos, e morreram, e foram gerando filhos, e morreu os faraós, morreu o faraó, e mudou a dinastia do faraó. Provavelmente o que aconteceu aqui é que não foi de faraó pai para faraó filho, foi mudança de dinastia. E quando mudou a dinastia, ninguém lembrava mais quem era José. E o que aconteceu? Que o faraó fez uma reflexão. Tem muitos hebreus aqui no nosso meio. Tem muitos hebreus no nosso meio. O que pode acontecer conosco? Imaginem comigo, os meus conselheiros. Imagine que nós seremos invadidos, isso está no capítulo 1 de Êxodo. Imagine que nós seremos invadidos, e o que pode acontecer? Os hebreus podem se unir com os nossos inimigos, e nós seremos, o mínimo, seremos derrotados, porque na verdade tem mais hebreus do que egípcios dentro do Egito, e eles são nossos inimigos, ou podem se tornar. E o faraó teve uma ideia demoníaca, um estratagema diabólico. Ele teve 3 ideias. Qual foi a primeira ideia dele? Vamos escravizar esse povo. Vamos oprimi-los. Vamos machucá-los, humilhá-los, desonrá-los, para ver se de algum jeito eles se sentem sofridos e queiram sair do nosso meio. Só que eles oprimiram aquele povo, e aquele povo construiu o Egito. Construíram as pirâmides, construíram os templos, construíram os palácios, construíram os celeiros, construíram várias casas. Eles, sofrendo, construíram tudo isso. Fizeram que o povo egípcio prosperasse mais ainda. Eu lembro de Jeremias, quando profetiza para Israel, exilado no cativeiro babilônico, que diz assim: na paz da cidade vós tereis paz, construam casas, abençoem a paz, que tenha paz na Babilônia. Veja bem, um judeu dizendo para ter paz na Babilônia, para o judeu exercer a paz no outro país que era perseguidor e que o levou como cativo. Veja a missão desse povo. Então, a mesma coisa no Egito. Eles abençoaram o Egito, mesmo sendo tratado como escravos. Faraó não ficou satisfeito. Ele teve uma segunda ideia. A segunda ideia de Faraó foi o seguinte: todas crianças que nascerem hebreias, meninas, tudo bem. Vocês tiram? Ok. Isso ele falou para as parteiras egípcias. Mas todo menino que nascer de uma mãe hebreia, vocês matam no nascimento. Misericórdia mesmo. Foi essa a ordem dele. Porque vocês matando no nascimento, vai dar a ideia de que foi morte natural. Que aconteceu algo no parto e as crianças morreram. Porque era comum. Mas a gente forçar, ajudar um pouquinho a matar a criança, amém pra gente. Porque é menos um hebreu homem. Essa foi a ideia de Faraó, mas ele não contava com as parteiras. E as parteiras que provavelmente foram na casa de Moisés não fizeram isso. E voltaram lá, diz a Bíblia que elas tiveram compaixão e não conseguiram executar a ordem maldita do rei. E voltaram, o rei disse assim: por que vocês não mataram as crianças? E elas disseram assim: porque as mulheres hebreias são muito fortes. Quando nós estamos indo a caminho ainda, que o carro do SAMU passa aqui, pega a gente, não dá tempo da gente chegar lá, elas têm um filho antes, elas resolvem tudo. São mulheres fortes. Aí ele diz: tudo bem. Ele não ficou satisfeito e ele teve uma terceira ideia. A partir de hoje, com selo real, edito do rei, só quem poderia revogar o edito do rei era o próprio rei.
a partir de hoje, todo menino homem que nascer, hebreu, tem que ser lançado ao rio Nilo para que morra afogado. Ele decretou um genocídio de meninos. Esse foi o contexto que nasceu Moisés. Uma escrava com um filho condenado à morte, engravida e ainda tem coragem de ter esse filho e escondê-lo. É interessante como a coragem dessa mulher, a força dessa mulher, a atitude dessa mulher, ela nos traz muitas lições. Um biógrafo de Moisés disse o seguinte, eu vou trazer algumas coisas para vocês verem o impacto. Eu tenho certeza que muito da vida de Moisés foi porque o pouco tempo que ele passou com a sua mãe, o caráter dele foi forjado por ela. Podemos considerar Moisés como um homem de muitos adjetivos. Ora ele era denominado como amigo de Deus, ora como homem de Deus, ora como servo de Deus. Moisés era uma pessoa que não pertencia a si mesma. Moisés pertencia a Deus e ao povo de Israel. Talvez seja possível dizer que a força de Moisés derivava de sua determinação e de seu relacionamento com Deus e com o que ele aprendeu na casa dos seus pais. O relacionamento dele com Deus foi construído em experiências diárias na sua casa. A história do pano de fundo da vida de Moisés é de um rei opressor que oprimiu um povo e que Deus faz nascer uma criança que o choro dela encanta a filha do rei. Ela o cria e essa criança vai ser o libertador desse povo, desse rei. Um prega a opressão, o outro prega a libertação. Um prega a morte, o outro prega a vida. Um prega a lança ao rio para morrer e o outro sai do rio para viver. É interessante demais essa história. Porque Moisés, ele foi, depois de um tempo, eu vou chegar a isso daqui a pouco, mas só para vocês terem ideia, ele foi treinado para ser faraó. Ele foi treinado nas melhores universidades do mundo antigo. E naquela época se ensinava astrologia, se ensinava química, bioquímica, física, engenharia. Tudo isso aquele homem estudou durante 40 anos, se preparando para ser um faraó. Mas Deus o queria como libertador e não como opressor. O que aconteceu é que Faraó não contava com a insubordinação de duas parteiras, não contava com a astúcia de uma mãe e de uma irmã, e não contava com a compaixão da sua própria filha e da empregada da sua filha. Faraó não contava com isso. Mulheres unidas poderiam cantar aqui, jamais serão? As mulheres, quando se juntam, meu amigo, se prepare, viu? A gente sabe disso. Então as estratégias dele caíram por terra. O que é que vemos pela frente? O Nilo talvez matou muitas crianças, mas não matou Moisés. Moisés venceu o Nilo. O Senhor do Nilo tinha um projeto para a criança que foi lançada no Nilo. O Nilo talvez foi cemitério de muitas crianças, mas no caso de Moisés foi lugar de vida. Talvez você que está aqui nessa noite passe por crises. Por que eu nasci em tal contexto? Por que eu nasci em tal situação? Por que meu pai e minha mãe eram tão pobres? Eram escravos, eram humilhados. Talvez você diga, eu nasci por acaso. Eu quero dizer para você que você não nasceu por acaso. Deus tinha um propósito na sua vida. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que Deus levantou uma mãe corajosa para lhe ter. Não é à toa que Deus usou o ventre de uma mulher para gerar o milagre da vida e que você está aqui. Você é um milagre do Senhor. Então não saia daqui hoje achando que você foi um acidente, você foi planejado pelo Senhor dos Senhores. Moisés também foi assim. Quem era a mãe de Moisés? Abra comigo lá em Êxodo. Se a sua Bíblia está aberta, você vai para Êxodo, vai andar só um pouquinho, Êxodo capítulo 6. Quem era essa mulher? A Bíblia fala dela apenas em 4 momentos. Mas o pouco que a Bíblia fala dela nos traz muitas lições. Capítulo 6 de Êxodo, verso 20, diz assim: Arão tomou por mulher sua tia, Joquebede.
Veja bem, Joquebede era casada com Arão. Então você que está grávida pode colocar o nome da sua filha Joquebede. E você que está grávida pode colocar o nome do seu filho Arão. Fica legal. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Agora vá comigo para Números, capítulo 26. Números, você vai andar um pouquinho. Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro da Bíblia. Números, capítulo 26, o final do versículo 58. Diz assim: Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Veja bem, ela também nasceu no Egito. Lembra que passaram 430 anos cativos. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e a irmã Miriam, irmã dos dois. Você volta para o 2 que a gente vai continuar nele. Êxodo capítulo 2. O que acontece aqui, queridos? Joquebede, o nome dela significa Javé é glória, ou a glória de Javé. Mas é interessante que essa escrava, guerreira, que formou um vibrante caráter de um homem de Deus chamado Moisés, essa mulher, ela não estava vivendo num tempo de glórias. Estava vivendo um tempo de perseguição, de maldade de Faraó, de tirania de Faraó, de genocídio de criança, de perseguição aos escravos hebreus. Mas o nome dela significava Deus é a glória. Mas ela não conseguia ver isso, pelo menos humanamente falando. Mas nós sabemos que essa mulher de Deus, com a atitude dela, ela refletia que Deus é o Senhor da glória. Amém? Ela refletia isso na sua vida. Então, qual é a diferença do mundo antigo para o nosso hoje? Quais são as expressões, as expressões faraônicas que os nossos filhos estão sendo expostos? Quais são as humilhações, as tentativas de matar os nossos jovens que temos visto hoje? Tem muitas. Poderíamos enumerar aqui várias: bebedeira, noitada, drogas, prostituição, relacionamentos errados, que muitos de nós vemos nossos filhos entrarem e às vezes a gente fica com o coração partido, choramos, sofremos, mas muitas vezes não sabemos como enfrentar isso, e os faraós do mundo têm perseguido e tentado sugar nossos filhos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é quem manda em tudo, Ele que decreta, Ele que determina. Satanás é como um cachorrinho para Deus. Mas Deus permitiu que o sistema que o mundo vive hoje fosse um sistema satânico. E Satanás tem escravizado muitas pessoas. É a personificação de Faraó hoje, é toda essa maldade no mundo que nós vivemos. Por isso eu quero tirar algumas lições da vida de Joquebede para a minha vida e para a sua vida. A atitude de Joquebede foi algo extraordinário. Qual é a primeira atitude dela para a minha e para a sua vida? Primeira atitude de Joquebede, anota. Joquebede teve coragem para passar riscos. Verso 2, diz que ela engravidou nesse tempo terrível que eu falei. Deu à luz um filho, e vendo que o filho era bonito, mas lá em Hebreus, daqui a pouco nós vamos chegar lá, a ideia não é apenas que ele era um filho bonito. A ideia é que Moisés era um menino incomum, que algo tinha para ele, Deus tinha um projeto na vida dessa criança, e a mãe, que tinha sensibilidade com Deus, junto com o pai, perceberam isso, e arriscaram a sua vida por isso. É interessante que em Êxodo, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, mas em Hebreus, o autor de Hebreus, ele exalta o pai e a mãe. Mas não sei porquê, mas Moisés, quando escreveu, ele fez questão de exaltar a sua mãe. Amém por isso, porque é uma mulher corajosa que nos dá muitas lições.
Ela teve coragem de esconder seu filho por 3 meses. Fique tentando imaginar comigo a cena da época. Os carros de Faraó, a polícia de Faraó, procurando de casa em casa, entrando de casa em casa, invadindo, pesquisando qual foi a mãe que teve filho e que não disse que era um menino para ser lançado ao rio. Imagine você, mãe, alguém batendo na porta da sua casa porque o seu filho está condenado à morte e ele tem apenas 3 meses de vida. Essa mulher correu o risco de vida. Ela teve um amor sacrificial. Ela teve coragem para correr esses riscos, para impedir que seu filho fosse morto, para impedir que o mal alcançasse seu filho. Eu fico tentando imaginar lá os caras passando. Aqui tem um choro de bebê, aqui tem um choro, e os soldados chegavam lá, pegavam e riam. Chegava lá, pegava e riam. Imagina o grito das mães, o sofrimento dessas mães, as lágrimas dessas mulheres. E essa mulher consegue manter esse filho durante 3 meses, priorizando o filho, amando o filho, amamentando o filho, educando o filho, abraçando o filho, beijando o filho, ensinando o filho. Queridos irmãos, nós deveríamos orar a Deus por nossas mães, principalmente as mães que nos ensinaram, que lá botaram. Tem muita mãe irresponsável hoje que está mais preocupada com batom, com cachorro, com gato, com carro novo, com sofá do que com filho. Tem muita mãe assim, com profissão, com mais um emprego, com mais um salário, com mais um curso. Tem muita mãe assim, mas tem mãe que não é assim. Tem mãe que é mãe mesmo. Não estou dizendo que as mães não devem ter sucesso, não é isso. Vocês me entendem, me conhecem, sabem que não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de prioridades. A prioridade é o filho. E a sociedade tem dito que filho não é prioridade. A sociedade tem dito ao contrário. Por isso que muitas mulheres não têm corrido o risco e não têm tido coragem de dar a vida pelos seus filhos. Eu fico lembrando da minha mãe, e eu creio que vocês podem lembrar de muitas histórias de vocês. A minha mãe não é crente, mas eu lembro de quantas vezes eu vi minha mãe com o joelho dobrado orando pela minha vida. Eu não entendia nada daquilo. Mas eu era um menino muito traquino. A igreja já sabe, alguns talvez não saibam. Eu não era um menino ruim, mas era um menino que dava trabalho, que fazia a minha mãe chorar muito. Porque eu só vivia quebrando perna, quebrando braço. Eu já tive umas 350 pneumonias. Só vivia internado, braço quebrado, mão quebrada, perna quebrada, joelho machucado. Tomei banho de feijão, passei 23 dias internado. Minha mãe quase que era presa. E eu lá pequeno no hospital, lembrando o delegado e a polícia querendo levar minha mãe. Jornal, revista, entrevistando, porque ela abandonou um incapaz. Olha, um menino anjinho eu. Um incapaz que fui mexer no fogão e tomei um banho de feijão. Quase que morro, queimadura de todos os graus que você imaginar. Se tiver queimadura de 10 graus, eu tive naquele dia. Teve um dia que eu estava jogando bola, quebrei o braço. Aí a mão veio para aqui. Aí eu disse, que doideira é essa? Peguei a mão e botei no lugar. Aí fiz assim, segurei, aí fiz assim, ela continuou, disse, vou jogar de novo. Aí eu continuei jogando. Pensa no menino bom? Sou médico. Aí continuei jogando. Primeiro empurrão de corpo que eu levei, a mão voltou para cá de novo. Aí eu disse, você não está no lugar certo, volta para lá de novo. Eu tinha uns 13 para 14 anos. Assim. Aí, daqui a pouco o cabo me deu uma rasteira, que eu jogava muito bem, era perseguido pelos adversários. Aí eu caí, quando eu levantei, cadê a mão? Estava aqui de novo. Aí eu peguei e coloquei a mão aqui de novo. Eu disse, duvido agora você sair. Aí fui jogar de novo, ela saiu de novo. Aí quarta vez, aí na quarta vez, os adultos correram, tá doido? Porque só tinha criança jogando, né? Aí a turma me agarrou, não mexa aí mais não. Aí eu fiquei segurando assim. O resultado daquilo foram 6 dias internado, foi 7, não lembro. Anestesia geral, 6 meses com o braço engessado. 6 meses sem jogar bola. Eu estava quase que eu tinha uma crise de abstinência. E com o braço engessado assim. 14 anos na escola, adolescente, todo mundo me chamando. Vocês sabem que eu... Desmunhecado. Indeciso. Munheca mole. Braço de radiola.
Ouvi isso durante 6... O cara tá filmando, cara, isso. Durante 6 meses eu ouvi esse negócio na minha vida. Imagina, eu sou um menino cheio de trauma. Porque eu escutei isso durante 6 meses. Graças a Deus que Deus me restaurou. Mas quem estava do meu lado no hospital todos os dias? Minha mãe. É interessante que eu já vi mãe de amigos meus irem em boca de fumo tirar o filho da mão do traficante. E eu vi mulher gritar com assassino, traficante, que já tinha matado muita gente. Você não se meta com meu filho, você não me conhece. Olha, a mulher não era nada. Você não sabe com quem está mexendo. Mãe faz coisas que não dá para entender, tem coragens que sai dentro dela, que não dá para explicar, e é ela e Deus. E ela tem coragem de enfrentar um faraó, em amor sacrificial ao seu filho. Eu lembro de uma cena que eu vi uma vez, não sei se foi em filme, se foi aqueles videozinhos pequenos, de uma galinha que está com os pintinhos aqui atrás e vem uma carreta. E ela está no meio da avenida e ela fica brigando com um carreteiro assim. Ó. E ela vai assim, dando bico, e o carreteiro rindo que só. Aí ele vai dar um empurrãozinho um pouquinho da carreta e ela vai para trás, a galinha, daqui a pouco ela vem para frente brava. Aí o carreteiro dá ré. É bem engraçado. Mãe é assim. Não dá para explicar isso. Estou falando de mãe, feito Joquebede. Ela faz isso. Ela tem coragem para enfrentar qualquer barreira, qualquer dificuldade, para proteger, para cuidar, para amar o seu filho. Mas só coragem não basta. A mãe tem que ter sabedoria. E o próximo ponto fala de estratégia. Primeira atitude que a mãe teve foi... Qual? Segunda, estratégia para salvar a vida do filho. Verso 3 ao 6, essa mulher, ela diz a Bíblia no verso 3 que quando já não podia mais escondê-lo. Veja bem, ela passou 3 meses escondendo, mas ela não podia mais fazer isso, passou, o perigo chegou à porta. Talvez algum X9, algum entregão, foi contar aos soldados. Olha, tem um naquela casa ali, não tinha jeito, ela estava apressada, ela tinha que resolver o problema. Mas eu creio que aquela mulher, enquanto estava preparando aquele cesto, aquele junco, ela estava orando e preparando como é que ela fez o que o rei mandou, jogar os filhos no rio. Mas ela preparou uma coisa antes, ela teve uma estratégia. Além da estratégia que ela teve, ela provavelmente sabia o horário e o local que a filha do faraó tomava banho. Essa mulher, aí eu fico tentando imaginar a cena, ela fazendo lá o cestinho para colocar Moisés, que não tinha nome na época, quem deu o nome dele foi a filha de Faraó. Miriam cuidando dele, ela preparando. E Deus dando sabedoria a ela, que é outra coisa que eu queria falar. Estratégia, sabedoria que mãe tem, não dá para explicar também. Só Deus para isso. Só Deus que faz isso. Como a mãe, que eu já falei aqui para vocês, a mãe de Benjamin Carson, que eles eram mal vistos na escola, chamado de burro, e a mãe disse, a partir de hoje vocês vão ler o livro, vão me fazer um resumo, e eu tenho que ler o resumo todo sábado, 2 livros por semana. Vocês param de brigar na rua, param de ser taxados de mal visto na escola, e vocês vão ler 2 livros por semana. Um lê de segunda a quarta, e depois troca os livros. Sábado eu quero o resumo dos 2 livros. E a mãe pegava o resumo e dizia, tudo bem, tá, a introdução tá boa aqui, legal, a conclusão... o andamento do resumo tá bom, mas você precisa melhorar, meu filho, a sua concordância verbal, não sei o quê. Era desse jeito. Até que um dia um filho chegou para a mãe, mas está tão boa que até o professor disse que estava boa. Aí ela, não, meu filho, é porque o meu óculos está ruim, eu não estou enxergando bem. Ela era analfabeta. Ela não sabia ler, mas todo sábado ela lia o resumo dos filhos, para eles, né? Mas ela não lia era nada. E Benjamin Carson se tornou o maior neurocirurgião do mundo. Foi ele que fez aquela cirurgia das gêmeas siamesas da África do Sul. Foi ele que desenvolveu a técnica de separar as gêmeas siamesas. Na última candidatura dos Estados Unidos, ele estava
ele ficou na beira para ser um dos candidatos a presidente. Por poucos votos ele não foi o candidato a presidente dos Estados Unidos. Se aposentou, reitor da Universidade de Johns Hopkins. Benjamin Carson, por causa de uma mãe estrategista, como Joquebede, que pegou seu filho, preparou a cesta e lançou, porque só o amor sacrificial, só a coragem não servia. Ela tinha que ter sabedoria para lidar com seu filho, para lidar com a situação, para lidar com o contexto. Mamães que estão aqui hoje, pelo amor de Deus, muitos de nós, e aqui eu falo para vocês, mães e para os pais, muitos de nós não temos sabedoria para lidar com muitas situações. Nós não criamos estratégias para chegar ao coração do nosso filho. Os faraós lá do mundo têm muitas estratégias, mas nós não temos. Essa mulher era um estrategista para livrar o filho de Faraó. E qual é a estratégia que eu e você tem? Nós não temos. Nós às vezes reclamamos muito, brigamos muito, às vezes apoiamos os erros dos nossos filhos, às vezes compactuamos com as coisas erradas que os nossos filhos fazem, porque é o nosso filho. Cuidado! Cuidado com isso. Dia desse eu estava conversando, de vez em quando eu pago uns micos com a minha filha Larissa. Larissa tem 17 anos, vai fazer 18. Aí eu pago uns micos para ela, aí ela diz assim: painho, Lívia tem 8 anos, eu tenho 17. O que o senhor está fazendo comigo, ou quer fazer comigo, é para o senhor fazer com Lívia. Eu já passei dessa fase. Volte a ler livros de adolescentes. Aí ela dá um soco gospel no estômago pastoral. Aí eu, caramba, filha, desculpa. Mas nós somos assim. Muitas vezes, porque nós podemos ter 100 anos e o nosso filho pode ter 120, mas a gente quer tratar ele como um bebezinho. E muitas vezes nós ficamos reclamando demais, chatos demais, cabuloso demais, igual a seu Lunga. Parece que nós nascemos no Ceará. Não, mas no Ceará é tanta gente boa, então o seu Lunga é do Ceará? Seu Lunga é do Ceará, me ajudem aí. O povo do Ceará é tão legal assim. Mas seu Lunga é legal também, né? Morreu ano passado, eu acho. Mas ela arquitetou um plano, lançou seu filho ali no rio, porque ela foi estrategista. Eu tenho dito aqui para a igreja e tenho dito aqui para os jovens, nós não nos preparamos para namorar, nós não nos preparamos para casar, nós não nos preparamos para ter filho, nós não nos preparamos para ter netos, nós não nos preparamos para ficar viúvos, nós não nos preparamos. Quando vem a crise, assombra. Nós sempre tratamos de maneira profilática, sempre para resolver o problema, nunca de maneira preventiva. Eu tenho dito aqui para jovens, principalmente as meninas, cuidado que tem muito filho de Faraó aí querendo namorar menina boa, crente. Do mesmo jeito tem muita menina, filha do cão aí fora, querendo namorar menino sério. Cuidado! Para de ficar olhando a beleza, esperando um cavalo branco de 5 metros de altura, aquela coisa bela, o príncipe encantado. É você que tem que escolher o seu esposo. É você. Para de esperar a fábula. É você que tem que escolher sua esposa. Lembra do versículo? Orai, escolhei e paquerai. Haja. É você. Para de ficar esperando. Eu escolhi esperar. Desculpa. Foge disso. É você que tem que agir, meu filho e minha filha. Haja em nome de Jesus. O que acontece? Muitos de nós não nos preparamos para nada na vida. E as crises chegam e nós não sabemos o que fazer. Quais são as crises que podem chegar nos nossos filhos, pais e mães? Lugares que eles não deveriam ir que vão. Pessoas que eles não deveriam ser amigas que são. Coisas que eles valorizam que não deveriam valorizar. Diversões que não vale a pena. E você sabe, eu sei, e a gente vai deixando. Comunicação truncada. Briga demais dentro de casa. E nós não percebemos que a nossa família vai afunilando. E nós temos que ter coragem para enfrentar o Faraó. E nós temos que ter estratégia para enfrentar as ciladas e as estratégias de Faraó. E o que acontece muitas vezes é que os nossos filhos têm... E outra coisa que mãe faz que eu amo. Mãe, quando bate o olho num amigo troncho, errado, assina embaixo. Porque a pessoa não presta, alguma coisa é.
Eu não sei o que mãe tem, porque ela consegue fazer. Cuidado com aquele rapaz. Você escuta, menina, se a sua mãe, você está namorando, sua mãe diz, cuidado com esse caba. Você pense 59 milhões de vezes. E você escuta sua mãe. Você lembra do amigo de Aminon? Jonadab? Aminon estava tarado pela própria irmã. Desesperado, doente pela própria irmã. O primo dele, filho do irmão de Davi, primo de Aminon, deu um conselho para ele. Se faz que está doente, primo. Quando tua irmã vir, tu estupra ela. E ele fez isso. E a gente sabe a tragédia naquela família. Quantos Jonadabes chegam na nossa vida que a nossa mãe tem sensibilidade para dizer cuidado, cuidado, cuidado. Que tem nos levado para o buraco, que tem nos levado para a coisa errada, para as drogas, para a bebedeira, para a prostituição, para a promiscuidade, para desonrar os pais. Porque hoje, obediência aos pais não está na moda, é careta. Hoje, obediência, valorizar a família não está na moda, é caretice, é babaquice, é idiotice. E muitos de nós aplaudimos nossos filhos com esse tipo de comportamento. Muitos nós jogamos os nossos filhos na boca do rio Nilo, na mão de Faraó, nas mãos de Satanás, porque vamos aplaudindo, não corrigimos coisas erradas, não confrontamos coisas erradas, somos contra as autoridades. Dia desse chegou a mãe para mim, pastor, meu filho está sendo perseguido na escola, porque um ano ele foi perseguido pelo coordenador e foi reprovado, ele ficou com trauma, o bichinho. No outro ano, ele foi perseguido pelo professor, aí foi reprovado, o bichinho, pastor. Aí no outro ano, ele foi perseguido pelo porteiro da escola. O que a gente faz, pastor? Disse, ponha seu filho na escola pública. Seu filho é um sem vergonha, que você paga quase R$1.000 de mensalidade e você poderia investir na obra missionária e não no seu filho vagabundo que você está apoiando. Ponha ele numa escola pública, que ele vai sentir falta de uma escola boa e ele passa de ano, no outro ano ele volta para a escola particular. Mas muitos de nós, o nosso bebezinho, o nosso queridinho, cuidado, irmãos. Tivemos num show segunda-feira maravilhoso, do Disco Praise e Marcela Thaís. Uma música dela me chamou muito a atenção. Uma jovem de 30 anos compôs com tanta força uma música chamada Moderno à Moda Antiga, que fala sobre valorizar a família, valorizar casamento, valorizar a escolha correta, obedecer os pais. Pedir a benção aos pais é caretice. Pedir a benção a um tio, a um avô é caretice, está fora de moda. Que é isso, gente? Que sociedade a gente está vivendo? Que tipo de povo é esse que a gente está vivendo? E os faraós ganhando tudo aí fora. Essa mulher teve coragem de enfrentar Faraó e ela teve estratégia para enfrentar Faraó. Terceira lição da vida dela. Eu vou pedir só a turma para... Hoje, depois tá gravando aí, depois tu edita isso aí, né? A gente vai passar um pouquinho da hora hoje, viu? Eu fiz a agenda da semana, então eu tenho direito. A terceira atitude de Joquebede. Fé apesar das circunstâncias. Nenhum momento o texto do capítulo 12 fala de fé. Mas ela teve fé apesar das circunstâncias. Versos 6 e 7 diz assim: ao abri-lo, vi o bebê chorando. O choro ganhou o coração da filha de Faraó. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? De uma tacada só, essa mulher, Joquebede, é uma mulher espetacular. Eu acho que aquela música Paraíba masculina, Mulher Macho e Senhor, foi para Joquebede. Porque ela era corajosa, estrategista e tinha fé. Ela, quando lançou o filho lá no Rio Nilo, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela tinha vagamente o que poderia acontecer. A filha pode chegar lá, ela toma banho esse dia, nessa posição do rio. Ela foi estrategista. Mandou a filha dela ficar de tocaia até alguém encontrar o bebê. Muitas pessoas dizem assim que fé é um tiro no... Gente, em nome de Jesus, isso é a maior besteira que eu ouvi na minha vida. Fé não é tiro no escuro. Fé não é se jogar num buraco negro. Fé não é se jogar no abismo. Se joga para ver se alguém vai te segurar.
Fé é crer no caráter de Deus. Fé é crer na lei do Senhor. Fé é crer no Senhor. Essa mulher cria no Senhor. Ela tinha intimidade com o Senhor. E aqui, nesse momento, revela com muita força que ela cria no caráter desse Deus. Agora vá comigo um pouquinho lá para Hebreus capítulo 11. Eu não vou esperar você abrir, mas vou ler. Mas Hebreus é lá no final da Bíblia. Capítulo 11, verso 23. Veja como o autor de Hebreus fala dessa mulher de maneira especial. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pela fé, Moisés foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança, o quê? Comum. Eles tinham intimidade com Deus ao ponto de perceber que Moisés era uma flecha na mão do guerreiro, que ia abençoar aquela nação, que ia confrontar Faraó, que ia lutar contra os postes ídolos, contra todo o mal que se levanta contra o povo de Deus. Ele não era um menino comum e não temeram o decreto do rei. Eu louvo a Deus, porque na lista dos heróis da fé, Joquebede e Arão estão lá. Apesar de não citar os nomes, mas está os pais de Moisés. Que coisa maravilhosa! Que fé que forjou o caráter desse homem. Moisés, essa fé foi forjada na sua infância. O seu caráter, a palavra, o Shema que eu li aqui, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quem escreveu isso foi Moisés. Quem escreveu a Constituição de Israel foi um homem só chamado Moisés. Moisés foi juiz, foi professor, foi pastor, foi líder, libertador, foi pai e filho. Moisés foi legislador, foi conselheiro. Esse homem ele tinha uma capacidade fora do comum, fora do normal, mas ele foi forjado na sua casa. Ele sabia o Deus que ele servia, ele conhecia o Deus que ele servia, honrava esse Deus. Por isso que a vida dele causou tanto impacto. Nenhuma história bíblica, nenhuma biografia bíblica apresenta um homem tão capacitado, tão inteligente quanto Moisés. Nem Davi, a pessoa que a Bíblia mais fala em termos de extensão é Davi, mas ele não tinha a capacidade intelectual de liderança que Moisés teve. Que guerreiro espetacular, que carregou com a história da sua mãe, do seu pai, forjou o seu caráter, e tão próximo que os dois estão lá na galeria dos heróis da fé. Interessante que Moisés também não quis ser chamado do filho da filha de Faraó. Eu sou filho de Joquebede. Eu sou filho de Joquebede. Eu não sou filho da filha de Faraó. Última lição e quarta atitude dessa mulher. Joquebede preservou a unidade da família. E aqui eu acho interessante essa situação agora. Porque você vê do verso 7 ao 10 que essa menina, Miriam, ela acompanhou seu irmão até a filha de Faraó. A filha de Faraó diz assim, ele é um hebreu, ela diz, é isso mesmo, quer que eu chame uma mãe? Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo? E a filha de Faraó, quero. E quem foi que ela chamou? A mãe dele. Ela lançou com fé, ela teve coragem, ela teve estratégia, ela lançou com fé o seu filho no rio, e Deus providenciou que ela mesma cuidasse do filho. Gente, isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. E ela ainda ganhou dinheiro por isso. Qual a mãe aqui que ganha salário para cuidar do filho? Levanta a mão. Tem alguma? Não, né? Tem até um livro com esse nome. Qual é o salário de uma mãe? Tem um livro com esse nome. Dá para pagar o salário de uma mãe, gente? Não dá para pagar o salário de uma mãe. Mas essa mulher era tão inteligente que até dinheiro para ganhar seu filho ela ganhou. Pense numa mulher. Eu sou fã de Joquebede. Tem que botar a nossa placa assim, Joquebede. Uma mãe com a visão além do alcance.
Ela era espetacular. Que mulher abençoada. Só que ela preservou a unidade da família e eu acho espetacular. E aqui é uma coisa interessante. Na cultura judaica, depois que saíram do cativeiro cativeiro egípcio, um filho judeu, ele era criado por um pedagogo, por um aio, por um escravo que cuidava da criança até uma média de 14, 17 anos, quando ele sabia toda a lei. E ele podia recitar a lei de cabeça. E aí ele voltava para os seus pais, mas nesse período ele é criado por um escravo. Claro que tinha contatos com o pai e tudo, mas o maior tempo era com um escravo. No Egito, não tem várias. O Egito a cultura egípcia é muito rica, mas uma das coisas era que as madames davam seus filhos para ser amamentado por mães, é mãe de leite que chama? Por mães de leite. E nesse caso aqui, a própria mãe dele foi a mãe de leite dele. E o período que a mãe, no caso de Joquebede, porque Joquebede era uma empregada dela aqui no caso, né? Era contratada para ser mãe de leite. Ela ficou com o filho provavelmente apenas o período de amamentação e um pouco depois. Ou seja, os estudiosos definem que Joquebede ficou com Moisés mais ou menos entre desse período aqui até 3 ou 5 anos de idade. Depois ela teve que devolvê-lo à filha de Faraó, que deu-lhe o nome de Moisés. Então, digamos que ela ficou 5 anos. Nesses 5 anos, essa mulher forjou o caráter dos 3 filhos. Porque o que foi que aconteceu depois disso? Esse homem vai para a mão das filhas de Faraó, esse homem é instruído em todas aquelas formações que eu disse, ele foi treinado durante 40 anos para ser o quê? Faraó. E com 40 anos de idade, a escravidão continuava. E ele irou-se com o egípcio e matou o egípcio porque estava chicoteando, humilhando um judeu. Ou seja, ele sabia a sua origem, ele sabia quem era o seu Deus, ele sabia quem era sua mãe e seu pai. Nós não temos relatos bíblicos se nesses 40 anos tinham contatos. Eu creio que muito remotamente, porque ele foi ser rei. O que é que aconteceu? 40 anos de idade, ele mata um egípcio, ele tem que fugir para o deserto. Warren Wiersbe diz que Moisés passou 40 anos aprendendo a ser alguém e 40 anos no deserto aprendendo a ser ninguém. Quando Moisés passou mais 40 anos no deserto, que ele estava com 80 anos, Deus o chamou para quê? 80 anos. Você que tem aqui 80 anos, não diga que a sua vida acabou. Deus pode fazer um milagre na sua vida. E Deus pode lhe chamar para uma batalha, para libertar alguém. É sério? Moisés, quando tinha 80 anos, Deus o chamou para voltar para o Egito, para libertar o povo de 430 anos de cativeiro babilônico. Cativeiro egípcio. Só quero falar babilônico, não sei porquê. Cativeiro egípcio. Ele volta. E aí é uma lição espetacular. Ele volta com 80 anos para cá, sem contato. Quantos anos ele passou? Vamos dizer que ele encontrou os irmãos até 40 anos, mas passou 40 anos longe dos irmãos, da mãe e do pai, porque eram escravos. Quando ele volta, que vai libertar o povo de Israel, quem é que está do lado dele como mentores da libertação do povo de Israel? Arão e Miriam estão do lado dele. Irmãos, 40 anos depois, tudo velhinho, começa a brigar no meio do deserto. Porque irmão briga ou não? Tem algum irmão que não briga, tira a primeira pedra. Não tem, né? Então amém, a gente está no mesmo barco. Dizem os estudiosos que 2 irmãos brigam por ano 22 mil vezes. Você sabia disso? Isso é fonte de pesquisa. Eu tenho 3 filhos. Larissa briga 22 mil vezes com Lívia e com Benjamin, que briga também 22 mil vezes com Lívia. Faça as contas. Só que eu acho que Lívia e Benjamin brigam 100 mil vezes por mês, não é por ano. Não é por ano.
Então aí, às vezes, eu chego em casa, a mãe tá lá, minha Joquebede está estressada. Digo, olha, pelo amor de Deus, fica com os teus filhos que eu vou tomar sorvete ou comer camarão. Fica com eles aí eu tenho que ficar, ela vai, daqui a pouco eu volto, meu amor. Aí os meninos, aí Benjamin, mamãe, quando ela volta, mamãe, o seu batom é lindo e a senhora é maravilhosa. Pronto. Derrubou o Joquebede. Quebrou a mãe, Benjamin. Aí quem paga o pato sou eu. Porque ela diz assim, aprende aí. Eu que apanho por causa de Benjamin. É interessante, né, gente? Os filhos fazem com a gente. Mas Joquebede, ela conectava os filhos. Miriam teve inveja de Moisés. Deus deu a ela o quê? Uma lepra, vocês sabem da história. O povo de Israel não pôde continuar porque ela estava doente, até ela ser curada e se arrepender. Arão era o que interpretava, o que falava para o faraó, o que falava para o povo, porque Moisés era gago, tinha dificuldade na fala. E também Arão teve inveja do seu irmão e foi brigar com Deus. Ah, Deus, só fala com Moisés? Aí Deus é da sua conta? A missão é minha. Eu chamei ele para ser o líder. Você interpreta ele. Ele é eu falo com ele. Você obedeça o que eu falar. Só que ele era o mais novo. Talvez essa foi a inveja do irmão mais velho. Nós não sabemos, mas por que eu estou ilustrando isso? Porque na sua casa, se tem briga entre irmãos, é normal. Mas você, como mamãe, você preserva a unidade da sua família. A mãe tem essa coisa espetacular de Deus de unir os filhos, de unir marido com filho, filho com marido, filho com filho. Converter um ao coração do outro, como diz lá no final de Malaquias. O coração dos pais tem que se converter ao coração dos filhos para os pais, e irmão se converter ao coração do irmão, irmão converter ao coração do irmão. A mãe nunca pode ser motivo de contenda na casa, a mãe tem que ser motivo de unidade. Joquebede fez isso, que exemplo espetacular. 40 anos depois, todos com mais de 80 anos de idade, continuam unidos, e os três são usados por Deus para libertar um povo por 430 anos escravos. Que história fantástica, gente. Que história poderosa para a nossa vida. Joquebede nos ensinou a ter coragem, nos ensinou a ter estratégia, nos ensinou a ter fé e nos ensinou a preservar a unidade da nossa casa. Em nome de Jesus, aqui todos nós, especialmente as mães, se você tem essa característica, louvado seja Deus. E aqui na igreja nós temos muitas mães maravilhosas. Se você já tem essa característica, uma das suas funções como serva de Deus é instruir as mais jovens. As mais jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tenham humildade de aprender com as mais velhas. Porque eu vejo mães novas publicando no Facebook que como ser a melhor mãe do mundo. O Facebook não ensina a ser a melhor mãe do mundo, em nome de Jesus. Quem ensina é quem é mãe. Não é o Facebook. Se for uma mãe falando, amém. Mas se for algum desorientado que colocou lá, cuidado. E acha que só o jeito que a internet ensina é o melhor, mas ela não está preparada para coisas que acontecem que não estavam no script, que uma mãe mais madura sabe. Então as mais novas tenham humildade de perguntar às mais velhas. E as mais velhas estejam abertas a ensinar as mais jovens. Graças a Deus essa igreja é privilegiada, tem muita mãe aqui abençoada, mãe de fibra, de fé, guerreira, que forja o caráter dos filhos, que com o seu marido pega o seu filho como uma flecha na mão do guerreiro e lança ele para o mundo. Nós temos que ter fé de lançar os nossos filhos, preparar, mas lançá-los para o mundo, como essa mulher lançou no Nilo, e provavelmente depois de 5 anos, nunca mais viu seu filho. Mas o nome dessa mulher está registrado, o nome não, como mãe dele, está registrada na galeria dos heróis da fé. Talvez, mãe que está aqui hoje, você precisa soltar o seu filho, lançá-lo para o mundo como um guerreiro que você treinou. Talvez, mãe que está aqui, precisa se sentir livre, sem um peso de talvez o seu filho não deu certo ou fez alguma coisa errada, mas você ensinou
Você educou seu filho na palavra, você forjou o caráter dele. Entrega a Deus, acalma o teu coração. Não fique se culpando, não fique se acusando, não fique se martirizando, não deixe Satanás apontar o dedo na sua cara. Sempre eu digo aqui para vocês, não deixe isso acontecer. Você não ensinou? Ele não quer aquilo, ele escolheu o que ele quer, deixa ele com Deus. Você lançou ele no Nilo. Um dia uma princesa do faraó vai encontrá-lo e vai restaurar a sua vida. E se não restaurar, você não tem culpa sobre isso, porque você ensinou. A decisão é dele. Mas se seu filho é uma bênção, se é jovem, e se você às vezes prende muito por causa da sua codependência do filho, porque o filho não pode sair de casa, tem filho, não pode ir no shopping, o filho não pode ir na esquina comprar um picolé, porque a mãe fica desesperada, entra em crise, codependência emocional. Eu fico tentando imaginar algumas mães de hoje na minha época, porque não tinha celular, nem tinha WhatsApp, não tinha nada. A gente ia para a escola, andava 40 minutos a pé para ir, e chegava em casa morto de fome. Eu estudava no melhor horário que existia do mundo, de 11 às 3 da tarde. Você imagina a fome abissal que tinha no estômago de quem estudava de 11 às 3 da tarde. Chegava em casa, até as panelas de aço a gente comia. Aí a gente chegava em casa, às vezes ia na casa de um amigo para um trabalho, às vezes encontrava um amigo na rua, ficava babacado, conversando, e a mãe esperando em casa, desesperada. Não tinha celular para ligar. Tá onde, meu filho? O que aconteceu? Eu não sei o quê. Não tinha isso, não. E a gente está vivo, graças a Deus. Algumas mães hoje, o filho vai na esquina, ela tem uma crise emocional que precisa até de remédio para dormir 5 dias. Tem assim, mulher assim hoje, infelizmente. Você precisa treinar o seu filho como uma flecha na mão do guerreiro e lançar essa flecha ao longe, para que os faraós do mundo escutem a palavra da salvação. Os faraós do mundo escutem a palavra de libertação. O mundo maluco, depravado que nós vivemos, escute palavras de libertação. Talvez Deus preparou seu filho para ser um pregador, para ser um homem e uma mulher de Deus, para ser uma pessoa que, talvez na sua profissão, na sua área, seja um proclamador da glória, da compaixão, da bênção de Deus. E muitas vezes nós prendemos. Não faça isso. Lance o seu filho. Essa mulher foi uma bênção para o mundo com o que ela ensinou. Quero encerrar, o louvor já pode vir. Só o contexto de Hebreus, capítulo 11. Louvor já pode vir. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escolhido durante 3 meses, escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso aqui é motivo de honra. Eu sou filho de Joquebede. De quem é você, filho? Moisés disse, eu sou filho de Joquebede, eu não sou filho da filha de Faraó, minha mãe é Joquebede. Talvez nós precisamos, que estamos aqui, honrar mais nossas mães. Bater no peito, eu sou filho da minha mãe. E eu louvo a Deus por ela. Nós precisamos, se nós somos filhos sem vergonha, pedir perdão à nossa mãe todo dia. Mãe, bênção, perdão. Por quê, meu filho? Eu não sei não, eu fiz tanta coisa ruim que eu... Perdão. Precisamos fazer isso. Eu me orgulho, mãe, de ser seu filho, viu? Obrigado. Verso 25. Verso 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Veja bem que coisa fantástica. Ele teve a mesma fé que a sua mãe teve. Ele via aquele que é invisível. Verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Isso aqui em Hebreus é o resumo da vida de Moisés, um herói da fé,
que está na galeria de grandes homens e mulheres de Deus, e que a sua irmã escrava estava lá também, com seu pai escravo também. Dentro de um contexto tão ruim, eu quero dizer para você que há esperança para você educar seu filho na presença do Senhor. Amém?